Bom, esse trabalho, então, é a previsão de demanda por métodos quantitativos em uma loja de vestuário. O trabalho foi realizado por Beatriz Francia, Lorena Mazia, Beatriz Laveso, Rodrigo Mazia e Tiago de Souza, ambos, todos da Universidade Estadual de Maringá. Como introdução, a gente tem que o ramo de vestuário tem crescido tanto no território brasileiro e que ferramentas para ajudar na gestão desse ramo seriam muito úteis, principalmente ferramentas relacionadas aos processos de estoque. Então, na prática, no entanto, foi feito um estudo e verificou-se que essas ferramentas não são utilizadas. Não é possível, planejar essas compras de insumo para fazer com que o custo de produção fosse reduzido, faria com que tivesse melhor sucesso essas organizações, que elas conseguissem ser mais competitivas. Assim, o objetivo desse trabalho é aplicar métodos quantitativos de previsão de demanda em uma empresa varejista do ramo de vestuário, que realiza compras de modo empírico. No setor de vestuário, a gente tem que o segmento de varejo, ele se preocupa, então, com vestimentas, o segmento de varejo no ramo da moda, então ele se preocupa com vestimenta e tem como público-alvo as pessoas que frequentam desde lojas de departamento até boutiques. O Brasil ele tem o 8º lugar entre 10 países que mais atraem esse público do ramo de varejo de roupas, então é consideravelmente expressivo. E ele é responsável por muitas empresas, são responsáveis por trabalhar com essa previsão de demanda, que isso poderia ampliar a vantagem competitiva delas. No entanto, em um estudo se viu que 49,2% das empresas realizam, de fato, essa previsão, mas 48,6%, que é um número bem expressivo, não realizam. Quanto à previsão, a gente tem que é algo fundamental para tomar estratégias, para decisões estratégicas ou operacionais. Se ela for eficaz, ela pode garantir um tempo hábil para executar processos melhores e dá 2 grandes grupos de previsão, qualitativo e quantitativo. O quantitativo ele se baseia principalmente em dados passados, que são os chamados séries temporais, e daí podem ter os suavizações exponenciais ou ARIMA. Eles são amplamente utilizados em empresas de vestuário, como, por exemplo, no trabalho de Adame e no trabalho de Ribeiro. Então, aqui tem um exemplo, uma equação no modelo de suavização, no modelo ARIMA, que utiliza todos os pontos, tanto autorregressivo quanto integrado, E aqui a gente tem o de suavização exponencial também, que utiliza a média, tendência e sazonalidade. Aqui a gente tem que os dados foram extraídos do software da empresa, eles foram agrupados dessa forma em família, grupo e subgrupo para ficar mais fácil a previsão. Todos os cálculos foram feitos em R e foram utilizados testes estatísticos como Box-Pierce e Shapiro-Wilk para testar, por exemplo, a normalidade e assumir que se pode usar ou não a técnica demonstrada. Então, a empresa é uma loja, ela é de pequeno porte, está no estado de São Paulo, ela era uma loja física e com a pandemia se tornou uma loja online. Os fornecedores, eles realizam uma campanha, depois dessa campanha inicial, a proprietária verifica se ela vai comprar ou não a quantidade, quanto ela vai comprar, e até então isso era empírico e se esperava que fosse o mais assertivo possível. Para a gente realizar uma previsão em métodos quantitativos, foi feito um gráfico de Pareto e se verificou que os conjuntos são a família de produtos que mais se vende nessa organização. Então, esse trabalho é feito em cima da família de conjuntos. Aqui tem uma série temporal, da venda de conjuntos no período estudado, que são de julho a dezembro de 2021. A gente não tem a quantidade de dados que gostaríamos, mas conseguimos fazer essa série. Aqui utilizou-se a função ETS, AutoArima do software R e do pacote de forecast. A gente tem como ficou os erros da previsão com o modelo de suavização e como ficaram os erros da previsão com o modelo ARIMA. A gente tem que ambos têm uma baixa correlação, o modelo ARIMA tem erros mais próximos de ruídos mais tranquilos, ou mais aleatórios. Aqui a gente tem muitos erros tendendo ao ponto positivo, e a gente tem uma distribuição quase normal, A gente fez testes para atestar e poderiam ser atestados aí, que seria uma previsão normal, mas a gente teria um alfa de confiança 0,01. Aqui a gente tem a previsão realizada com o modelo ARIMA. Então, no final, a gente tem que esses dados históricos de vendas, eles foram selecionados para a principal família de produto, que foi utilizado o modelo ARIMA 110. Ele foi apropriado porque deu só 6 peças de diferença se a gente somar o total dos meses projetados. Tem um baixo custo essa projeção, só que, no entanto, a gente teve a limitação da quantidade de dados, e para trabalho futuro a gente espera que isso pode ser usado ou dados qualitativos ou uma maior quantidade de dados. Essas foram as referências utilizadas.
Muito obrigada.